Ó, o Joelson Jordani já está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Joelson? Tudo bem, Amadeu? Boa tarde, Eli Lopes. Boa tarde a você que está em casa. Vamos voltar ao caso de São Julião. O Joelson foi ver a questão jurídica, eleitoral, né, Joelson? Porque o prefeito admitiu na reportagem que nós mostramos há pouco que ele fez realmente um acordo político, onde ele mandaria 2 anos e o vice-prefeito os outros 2 anos. Ele se afastaria, renunciaria, e o vice tocaria o governo nos últimos 2 anos da gestão. Isso enseja, isso pode provocar uma cassação de mandato? Isso é um crime eleitoral, Joelson? Então, Amadeu, a legislação ela não fala que... Ela define, existe na lei a figura da renúncia. A renúncia é uma coisa que é permitida por lei, portanto, o ato que ele comete ao se afastar do cargo é legal, se ele se afastasse. E não prevê uma punição para quem faz isso em nome de acordos que não seriam, vamos dizer assim, moralmente aceitos. Então, se ele fez o acordo e cumpriu isso aí, não importa. O importante é que ele renuncia e, renunciando, quem assume é o vice, isso não seria ilegal. E nós ouvimos o TRE sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Pela primeira vez, o prefeito da cidade de São Julião, Francisco José de Souza, o Zé Nessi, falou sobre os boatos de que ele também poderia estar ligado à morte de Emídio Reis, mas ele nega. É difícil para a gente ser acusado de algo que a gente tem certeza e convicção que não tem nenhuma participação. A única coisa que o prefeito admitiu sem receios é de que fez um acordo para deixar o cargo e favorecer o seu candidato a vice, Francimar Pereira. É cultural na política de São Julião isso acontecer. Eu não vou negar que tem um acordo político, como o Emídio tinha com o vice dele, como tinha os mandatos passados todos. Pelo acordo firmado entre prefeito e vice-prefeito, Zé Nessi renunciaria ao mandato 2 anos depois das eleições. Com isso, permitiria que seu vice, Francimar Pereira, ficasse pelo mesmo período como prefeito de São Julião. Mas o que diz a legislação eleitoral sobre acordos em que prefeitos desistem dos cargos para os quais foram eleitos em favor de interesses pessoais? Este advogado especialista em direito eleitoral explica que a lei prevê o artifício da renúncia, portanto, é um ato legal. A legislação não proíbe expressamente uma desistência do titular para beneficiar o vice. A lei não estabelece nenhum tipo de proibição expressa em relação a isso. Agora, nem sempre o que a lei não proíbe expressamente pode ou deve ser feito, né? É mais uma questão de interpretação e uma questão da moral que circunda esse tipo de acordo. Tem que se lembrar que o exercício de um mandato não é da pessoa que obteve o mandato. Na verdade, ele representa toda uma população, a vontade de uma determinada sociedade, de um município, do estado, do país. Então, o acordo ele não pode ser feito porque não há poder de decisão sobre um mandato que não é seu, que é da população. Este não é o primeiro acordo semelhante firmado no município. Segundo o atual prefeito, o pai de Emídio Reis, o vereador assassinado em São Julião, chegou a se beneficiar de um acordo. O pai do Emídio, Nicomedes, quando morreu estava na gestão como prefeito, mas era vice. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí não se manifestou sobre a existência desses acordos. O presidente do TRE, desembargador Haroldo Rem, disse que ainda não é possível firmar uma posição sobre o caso. Aquela máxima de que o magistrado simplesmente só se manifesta nos autos, ela continua válida, tendo em vista que somente com o manuseio dessas informações que estão catalogadas no caderno processual é que o magistrado então vai se manifestar. E depende também da provocação das partes e do próprio Ministério Público Eleitoral. Agora, Joelson, a informação que me chegou é que o povo lá de São Julião tinha conhecimento desse acordo, né? Que os dois pediam votos dizendo que um ficaria 2 anos e o outro 2 anos. Era assim mesmo? Era, esse seria o acordo firmado entre eles, que eles dividissem o mandato. Cada um ficava 2 anos no mandato. Não, mas a questão é, o povo sabia que estava votando em um prefeito que ia ficar 2 anos e passar para o vice. Baseado, inclusive, nos episódios anteriores, nas eleições, que esse acordo prevalecia, em que ficava 2 anos o prefeito, 2 anos o vice, a população já sabia também
que haveria essa modificação. E vale dizer que a população, através de uma ação civil pública, seria inclusive a responsável por rechaçar esse tipo de comportamento se achasse conveniente. Existe essa previsão, né, da ação civil pública para questionar ações assim que sejam moralmente repugnadas aí pela população. O fato é que o caso não chegou ao Tribunal Regional Eleitoral. O procurador eleitoral, Alexandre Assunção, já disse que vai se pronunciar sobre este caso somente hoje à tarde. Olha, e nós estamos aqui recebendo o advogado do prefeito Zé Nessi, Eduardo Faustino. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Qual é a posição nesse momento da defesa do prefeito? Certo. Amadeu, tudo que nós temos é o que foi produzido pela Polícia Investigativa até o momento. Acreditamos muito na competência da Agreco, que vem conduzindo de forma habilidosa as investigações. Agora, logicamente, qualquer cidadão, ele se preocupa quando tem um nome investido em uma conjectura, qualquer que seja. Até numa ação civil, você às vezes, quando é parte ré, fica ali, né, temeroso, vamos dizer assim, né? Logicamente, como é sabedor da sua inocência, a preocupação que ele tem é mais em demonstrar à população de São Julião que, na condição de prefeito, continuará a exercer os atos de gestão, que é o seu dever momentâneo, certo? Mas acreditando sempre nessa competência do poder público para resolver esse litígio, né? Daí o motivo de eles ter sido orientados a manter essa, vamos dizer, paz de espírito, não se distanciar da sua condução do mandato na cidade de São Julião. Como é que a população lá tem se manifestado em relação ao prefeito? Bom, essa questão da sucessão de mandatos é uma questão cultural para a cidade de São Julião. Uma prática reiterada. Vários prefeitos e vices já fizeram esse tipo de acordo anteriormente. Então, para a população, isso é visto de forma aceitável e até haveria, vamos dizer assim, uma incompatibilidade se um dos dois não honrasse o contrato. A discussão popular agora seria mais ou menos nesse âmbito. É um contrato verbal, não tem nada assinado, né? Um contrato político, uma convenção política, vamos dizer assim, né? No qual não... Mas não tem nada assinado. Não, não é assinado. Agora o vice-prefeito, ele exerce representação popular também. Há que se ater a esse detalhe. Ele é eleito também pelo povo. Nada obsta, então, que ele venha a assumir esse mandato eletivo. Certo? Agora, e a questão do assassinato? Certo. Ele disse que não tinha conhecimento, mas o vice-prefeito comentou com o seu assessor que o prefeito sabia. Não, logicamente. Amadeu, esse tipo de informação, o conhecimento dela, você só terá responsabilidade se tiver domínio sobre a ação. É o nexo de causalidade do artigo 13 do Código Penal. Logicamente, se alguém faz um comentário dessa natureza, uma pessoa que nada tem a ver com esse tipo de conduta, ele nem pode, vamos dizer assim, intervir nesse tipo de ação. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, não é que essa informação não possa ter sido conjecturada. Agora, se isso foi conjecturado ou não, não chegou a constituir uma notícia que merecesse credibilidade. Pois não. Conversou com o senhor, doutor Eduardo, ele está tranquilo em relação a essa situação? Está plenamente tranquilo. Tranquilo no sentido de quê? Da sua inocência. Logicamente, qualquer pessoa que teve o seu nome conjecturado em um possível delito dessa natureza não estaria tranquilo agora, do ponto de vista... Só para tirar aqui a dúvida, doutor. Ele sabia, mas não participou? Ou ele sabia, mas não levou em conta que pudesse ocorrer de verdade, na prática? Bom, veja bem. A questão dele saber ou não, ela é relativa a um fato de que uma notícia dessa, se foi ventilada, isso ele não sabe. Segundo o Joaquim, foi numa reunião lá certo. Na casa no sítio, né, do prefeito. Bom, não seria uma reunião, Amadeu, não seria uma reunião, seria um encontro político, vamos dizer assim, né? Não haveria uma organização, tanto é que o nome dele não foi conjecturado, né, na autoria do delito, vamos dizer assim. Certo. O que houve foi um encontro, nós todos sabemos que a vida de um político, ela é seguida de, vamos dizer assim, você tem várias pessoas ao seu entorno diuturnamente. Nada obsta dizer, então, que essas pessoas pudessem
na chácara dele, conjecturar coisas desse tipo. Agora, ele não tinha conhecimento nem controle sobre o fato que seria o homicídio. Doutor, o que o senhor está dizendo na prática é que em um dado momento, em algum momento, o prefeito, José Nessi, ouviu falar dessa intenção do vice em praticar o crime. Veja bem, eu não posso afirmar aqui, até mesmo porque eu não tive essa informação dele, eu estou querendo dizer o seguinte, que de acordo com o depoimento que eu li do Joaquim, ele diz que o prefeito tomou conhecimento. Estou querendo dizer o seguinte, dizer que alguém tomou conhecimento não é dizer que alguém tem controle sobre o fato. Tá, mas uma vez ele, vendo que o ex-vereador Emílio Reis estava desaparecido, desapareceu e ninguém sabia seu paradeiro. Sim. Ele procurou a polícia para dizer, olha, em um dado momento alguém manifestou uma intenção que eu não levei a sério de desaparecer com o Emílio Reis. Qual foi a reação dele quando ele soube do desaparecimento de Emílio, junto à polícia, junto aos investigadores? Bom, veja bem, logicamente, quando ele tomou conhecimento do desaparecimento, ele ficou preocupado, por quê? Porque tinha como principal adversário político, para as últimas eleições, o Emílio. Então, naturalmente, esse tipo de informação poderia ser ventilada. Inclusive porque a informação é que o motivo do assassinato é que o Emílio tinha levantado informações e estava movendo um processo de cassação do mandato do prefeito Zé Nessi. Exatamente. Então, ou seja, Zé Nessi, mesmo que indiretamente, foi beneficiado com a morte de Emílio Reis. Não foi beneficiado. Na realidade, o partido é que tem legitimidade na propositura da ação, só para que isso fique claro. Se foi motivo de cassação, logicamente essa ação tramitará ainda. Não cessou. Né? Não, a ação não cessou. É isso que eu estou querendo deixar claro aqui. Naturalmente, como era prefeito, ele teve esse receio de que essa informação pudesse ser conjecturada a seu nome. Natural isso, para qualquer pessoa que estivesse na condição que ele está. Agora, se surpreendeu ao tomar conhecimento que seu nome foi ventilado. Logicamente, uma surpresa que decorre, por assim dizer, né? Naturalmente, qualquer um de nós, se tivesse o nome inserido numa circunstância delitiva, teria esse tipo de preocupação. O senhor, ele já disse que prestou 2 depoimentos, né, à polícia. Um para o delegado Luciquei e o outro para o delegado Menandro. Existe algum outro depoimento agendado para ele? Não, agendado não. Agora, ele está à disposição, jamais obstou qualquer realização de ato investigativo. Se encontra aqui, inclusive, à disposição da polícia para colaborar naquilo que for possível a sua colaboração. Inclusive, já antes, ou falou para a polícia exatamente a situação que tinha conhecimento, né? Vamos dizer assim, ele está para ajudar as investigações. Em momento algum se absteve de promover esse tipo de auxílio à justiça. Teve algum contato já depois que houve a prisão ou foi divulgado com o vice-prefeito? Não teve contato ainda. Certo. Até mesmo porque está muito recente temporalmente, as prisões foram na sexta-feira. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, pelas informações que o senhor nos trouxe. Obrigado, Madeu. É isso, Joelson? É isso, Madeu. Obrigado, Joelson Jordão.